E conte para nós um pouquinho, Andrei, essa questão da cultura aqui, né? Como que é esse processo na infância, por exemplo, deles contarem para entender do idioma, né? Como que isso entrou na sua vida? É uma questão, mesmo estando no Brasil, mais impositiva, ou você sente que é mais light, as coisas foram acontecendo? Assim, e na verdade até você foi educado em ucraniano. Em ucraniano, alfabetizado, né, no caso. É muito interessante porque você vê assim, a mudança disso ao longo das gerações, né? O meu pai ele foi criado numa colônia lá no interior, em Malé, uma colônia formada por imigrantes ucranianos. Os meus bisavós são ucranianos, né? Os avós, os meus pais são brasileiros. Mas o meu pai, por exemplo, foi criado nessa colônia. Todos os vizinhos eram ucranianos, descendentes de ucranianos. Logo, o ucraniano era a língua comum, as tradições ucranianas, aquela era a vida comum dele, né? Ele não conhecia aquilo. Aqui no Paraná, fica no sul do Paraná, perto de União da Vitória, em Malé. O centro-sul do Paraná tem muito descendentes de imigrantes ucranianos. Malé, especificamente, foi a primeira a receber imigrantes há mais de 130 anos. Mas o meu pai foi criado nessa realidade. A minha mãe, por sua vez, ela foi criada já na cidade. A família dos meus avós eram famílias de ferroviários, então eram descendentes de ucranianos, mas eles tinham mais acesso a outras cidades, outras pessoas, mais contatos, e tinham um status social mais elevado do que os agricultores, não eram mais ricos, mas tinham status, porque trabalhavam para a rede ferroviária. Estão na cidade, né? Estavam na cidade, trabalhavam para a rede ferroviária. Meu bisavô foi obrigado, na época do Getúlio, a se nacionalizar brasileiro, né? Tudo isso. E meu avô em Malé foi prefeito. Então, a realidade da minha mãe era diferente. Então, a minha mãe, ela sabia-se ucraniana, havia tradições ucranianas, mas não era uma coisa tão intensa quanto a do meu pai. Meu pai estava naquele meio. E aí, quando eles se casaram, a minha mãe, por exemplo, não falava uma palavra em ucraniano. Ela aprendeu polonês porque ela trabalhou muitos anos numa colônia polonesa. Ela era professora e trabalhou e teve que aprender polonês, mas ela não falava ucraniano. E aí ela aprendeu com o meu pai. Mas o meu irmão nasceu, é mais velho, ele nasceu e ele não fala uma palavra de ucraniano. E a minha mãe, naquela época, estava engatinhando, né, com o ucraniano, aprendendo com o meu pai. Apesar de ser muito parecido com o polonês, não é difícil. E aí, quando cheguei eles decidiram, os dois, que eles iam me... Ela já estava falando mais. Ela já estava falando mais, te e aí eles decidiram que eles iam me ensinar a falar em ucraniano. Olha isso. E a gente morava na cidade, ela era professora, então, assim, eu fui ensinado ucraniano. Só que aí eles se deram conta que o português estava fazendo falta, porque as crianças da minha idade já não eram mais educadas em ucraniano, então os meus amigos não falavam ucraniano. Sim. Foi um processo, no meu caso, um processo muito natural. Eles decidiram que eles fariam essa tentativa e assim eles fizeram e deu certo. Se você vai, por exemplo, ainda hoje para essas colônias no interior de Malé, Prudentópolis, União da Vitória, em que a maior parte dos vizinhos são ucranianos, naturalmente as crianças vão falar ucraniano, porque todo mundo ao redor fala. Então os pais vão ensinar. Sim. Não é nem no intuito de, eu preciso te ensinar ucraniano porque você precisa saber, não. Só a rotina, né? É a rotina, a comunicação. Dia. Ela precisa saber porque o vizinho, porque o vô e a avó só falam ucraniano, eventualmente, então isso é natural. Em cidades, na cidade, já não há mais esse processo natural de se ensinar o ucraniano. Menos pessoas falam. Sim. E aí você vai aprender ucraniano se você for para um curso de ucraniano, ou para a escolinha dos sábados. Então, a decisão para as crianças... Geralmente, essa decisão cabe aos pais. Aqui em Curitiba, dentro da sociedade ucraniana, a gente tem a Subotna Escola Lésia Ukrainka, que é a escolinha dos sábados Lésia Ukrainka, que é da Organização Feminina da Sociedade. Aos sábados, as crianças vão lá e tem aula de artesanato, língua, dança. Legal. Então, os pais decidem que vão matricular a criança na escolinha para ela aprender. E os outros processos culturais, eles vão acontecendo naturalmente. Por exemplo, uma família de descendentes de ucranianos, eles vão celebrar o Natal da maneira que eles aprenderam. Ou seja, são coisas naturais. Geralmente, a gente não faz isso para dizer, não, é ucraniano. É simplesmente porque... Por exemplo, lá em casa nunca teve peru no Natal. E isso para mim é uma coisa natural. Isso é comum, não. É comum não ter. Então, o comum lá em casa na Páscoa é que a Páscoa seja celebrada de acordo com a tradição ucraniana. Mas é porque isso é a Páscoa para a gente, né?
Então, eu entendo como processos naturais e, eventualmente, muitas pessoas que se afastaram por um tempo da comunidade, hoje querem retomar, né, acabam buscando a sociedade ou a escolinha para ajudar nesse sentido. Mas é um processo natural. Tem alguma relação cristã nessas festividades, por exemplo, Páscoa e, né? Tem, os ucranianos são cristãos de rito oriental, que a gente chama. Então, tipo ortodoxo? Isso, né? Okay. A Ucrânia foi catequizada por a Igreja Católica, há muitos séculos. Ela tinha uma sede em Roma, uma sede em Constantinopla. A Ucrânia foi catequizada pela sede em Constantinopla, né? Pela sede de Bizâncio. Que são os cristãos orientais, ortodoxos. E depois, em 1056, a Igreja de Roma e a de Constantinopla se excomungam, então forma a Igreja Ortodoxa greco-ortodoxa e a Igreja Católica Romana. A Ucrânia vai ficar com o lado ortodoxo. Lá no século XVI, 1596, uma parte da Igreja da Ucrânia, que fica principalmente próxima à fronteira com a Polônia, essa região ali, ela vai se unir com o Papa de Roma, mas vai manter a tradição ortodoxa. E é especificamente dessa região que vem a maior parte dos imigrantes ucranianos para o Brasil. Então, os que vêm para cá, eles mantêm a tradição ortodoxa, mas eles estão ligados ao Papa. Então, é o que a gente chama de greco-católicos. Talvez 80%, 90% dos ucranianos aqui sejam greco-católicos. Aqui no Brasil. E lá na Ucrânia, isso corresponde a mais ou menos 10% da população. Porque é especificamente nessa região que a gente chama de Galícia, que é de onde vieram os imigrantes, que essa união com Roma perdurou. E o restante da Ucrânia continua sendo ortodoxa, tem um patriarca próprio na Ucrânia e segue. E os imigrantes que vêm para cá, como com a história da União Soviética, a proibição de culto religioso, tudo isso que aconteceu na Ucrânia, eles dão origem. Existe uma igreja ortodoxa autocefálica, que a gente chama, que ela tem uma independência, ela não depende da igreja da Ucrânia. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem a sede da igreja ortodoxa, que fica ali na Cândido Hartmann, Catedral São Demétrio, e da igreja greco-católica, que a catedral fica lá na Avenida Kennedy, no Água Verde.